Olá pessoal, tudo bem? Joia, hoje eu quero compartilhar com você um pouquinho a respeito da realidade de Jesus ser a verdade sobre Deus. Em Hebreus capítulo 1, versículos 1 a 4, nós lemos assim: havendo Deus desde a antiguidade falado em várias ocasiões e de muitas formas aos nossos pais por intermédio dos profetas, nesses últimos tempos nos falou mediante seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo o que existe e por meio de quem criou o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando tudo o que há pela palavra do seu poder, depois de haver realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é ainda mais excelente do que eles. Nesse texto de Hebreus, nós temos primeiramente a realidade de que a pessoa de Jesus é a pessoa do próprio Deus eterno, como a palavra que faz parte da realidade da comunidade trinitária que compõe a pessoa de Deus. No versículo 2, nós lemos assim: nestes últimos tempos nos falou mediante seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo que existe e por meio de quem criou o universo. O escritor aos Hebreus, ele está se referindo à pessoa de Jesus. Quando ele fala a respeito do Filho, ele está falando a respeito da pessoa humana de Jesus. E essa pessoa humana de Jesus é a palavra eterna de Deus que se fez um ser humano. E então no versículo 3 ele diz assim: ele, ou seja, Jesus, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, do ser de Deus. Ok? Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, do ser de Deus. Para ficar ainda claro de que o escritor aos Hebreus está se referindo à pessoa humana de Jesus, o texto continua dizendo assim: sustentando tudo o que há pela palavra do seu poder. Depois de haver realizado a purificação dos pecados, ele assentou-se à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é ainda mais excelente do que eles. Quando o escritor aos Hebreus faz essa menção de que ele se assentou, depois de ter feito a purificação dos nossos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que ele herdou ainda é mais excelente do que o deles, ou seja, dos anjos. Ele está reforçando novamente que a relação que ele está fazendo aqui quanto ao Filho está baseado na pessoa humana de Jesus, ok? Então, é muito importante nós entendermos que na pessoa humana de Jesus, na pessoa encarnada em Jesus, o Deus encarnado em Jesus, aquele ser humano que viveu entre nós aqui no passado e que morreu e ressuscitou e está vivo, assentado ao lado da majestade nas alturas, esse Jesus, ele é a revelação explícita, ele é a revelação clara, ele é o resplendor da glória, ele é a expressão exata do ser de Deus. O que significa isso praticamente para a gente? Isso significa que qualquer coisa que nós venhamos a falar, a ensinar, a conceituar a respeito da pessoa de Deus precisa estar validado naquilo que nós enxergamos, naquilo que nós vemos na pessoa de Jesus. Se nós falamos algo sobre Deus, se nós atribuímos algo a Deus que nós não podemos identificar na pessoa de Jesus, então aquilo que nós estamos afirmando não é uma realidade a respeito de Deus. Por quê? Porque o escritor aos Hebreus nos diz que Jesus, aquele homem que viveu no passado, que morreu e ressuscitou e que está vivo, não apenas como Deus ele é eterno, mas como um ser humano, ele agora está vivendo eternamente também, representando a humanidade ao lado de Deus, Pai. Esse ser que é 100% Deus e 100% homem, na sua humanidade, nos revela perfeitamente
essencialmente a natureza de Deus. Então, isso nos dá uma chave hermenêutica, ou seja, uma chave de interpretação com relação às Escrituras Sagradas. Hoje em dia, nós percebemos, isso não é somente hoje em dia, eu estou falando hoje em dia, mas isso vem ao longo da história da igreja, nós percebemos que muitos cristãos, muitas pessoas que são alcançadas pelo poder do Evangelho e que se rendem à salvação em Cristo Jesus, acabam tendo uma vida escravizada pela religião, por uma má interpretação das Escrituras. Há muitas igrejas hoje, muitos líderes, infelizmente, muitos pastores, infelizmente, que ainda não conseguiram entender a realidade da nova aliança, que ainda não conseguiram compreender que toda a dimensão do Antigo Testamento é redefinida por aquilo que Jesus Cristo realizou na cruz. Qualquer coisa que nós lemos no Antigo Testamento e que nós atribuamos a Deus precisa ser compreendida como realidades que foram redefinidas pela pessoa de Jesus e por aquilo que Jesus realizou na cruz. Há uma diferença entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, mas essa diferença, há uma diferença em Deus, ok? Do Deus revelado no Antigo Testamento e o Deus revelado no Novo Testamento, mas essa diferença não está na pessoa de Deus, essa diferença está na forma que nós nos relacionamos com esse Deus. O Antigo Testamento apresenta para a gente a realidade da antiga aliança. A antiga aliança tinha a ver com o relacionamento com Deus para que ficasse evidente de que nós, pelo nosso próprio esforço, pela tentativa de cumprirmos a lei, não seríamos capazes de realmente agradar a Deus, não seríamos capazes de realmente cumprir com os propósitos de Deus na nossa vida. Então, o Antigo Testamento, ele mostra pra gente a necessidade que nós temos de um Salvador. E no Antigo Testamento, nós vamos encontrar várias vezes menção a essa realidade da necessidade de salvação, e nós vamos encontrar Deus agindo em salvação, em favor da redenção da humanidade, em muitos aspectos diferentes, demonstrando a sua misericórdia, demonstrando a sua graça. E quando nós chegamos no Novo Testamento, então nós vemos Jesus entrando na história, nós vemos a pessoa desse Deus eterno entrando na história, assumindo a vida humana como a minha e como a sua, excetuando o fato de que ele não tem pecado, ele vem na mesma condição do primeiro Adão, e assim ele revela para nós a natureza verdadeira do próprio Pai. Então, olhar para Jesus é olhar para a pessoa do próprio Deus. Jesus diz: eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê ao Pai. Eu só faço aquilo que eu vejo o meu Pai fazendo. Eu só falo aquilo que eu ouço o meu Pai falando. Então, Jesus, através da sua vida, através da sua santidade, através das suas ações, ele expressa para a gente a realidade de quem Deus Pai é. Não há dois deuses, não há o Deus Pai, que é um Deus irado, um Deus bravo, e o Deus Filho, que é um Deus condescendente, um Deus misericordioso. Jesus, como Deus Filho encarnado, representa para a gente a realidade do coração do Deus Pai. Um Deus bom, um Deus cheio de misericórdia, um Deus justo e que por isso mesmo não pode tolerar a realidade do pecado que destrói os seus filhos, que destrói a sua criação, mas precisa lidar com essa realidade. E a maneira dele lidar com essa realidade é expressando a sua redenção por intermédio daquilo que Jesus Cristo realizou, daquilo que Jesus Cristo fez. O escritor aos Hebreus, ele também deixa claro isso para nós, dizendo após ter realizado a redenção dos pecados, ou seja, através da morte e da ressurreição de Jesus, a realidade do pecado, a realidade da rebelião recebeu um golpe fatal e nós estamos caminhando rapidamente para experimentarmos toda a dimensão da redenção que Jesus promoveu em nosso favor, em favor da criação boa e perfeita de Deus, que foi contaminada pela maldade, foi afetada pela realidade da queda, se abriu para a possibilidade do mal. Jesus, ele expressa então o coração do Pai,
Jesus expressa a mente do Pai. Jesus expressa os desejos do Pai. Jesus demonstra através da sua vida que o Pai, na verdade, é um Deus bom, um Deus cheio de misericórdia, um Deus cheio de graça, um Deus cheio de santidade, uma santidade que não o distancia, na verdade, da sua criação, não o distancia do pecado ou do pecador, mas o leva ao encontro do pecador, ao encontro do pecado para eliminá-lo, para redimir a realidade do pecado. Muitas vezes a noção que nós temos equivocada de Deus por causa do Antigo Testamento ou por causa do ensino que alguns pastores, líderes, alguns religiosos fazem a respeito de Deus, baseados na Antiga Aliança, faz com que a gente acabe, apesar de experimentarmos a realidade da graça de Deus nos redimindo do nosso pecado, vivendo como escravos ainda, no lugar de vivermos como filhos amados desse Deus que se manifesta em Cristo Jesus. Então eu espero que você possa compreender que Jesus, ele é a verdade sobre Deus. Quando você ler as Escrituras, quando você ler a Bíblia, você precisa encontrar na pessoa de Jesus e naquilo que a Bíblia apresenta e revela para nós a partir de quem Jesus é, nos Evangelhos, nas Epístolas, em Apocalipse, ok? A interpretação correta do Antigo Testamento. A maneira de lermos a Bíblia não é lermos o Novo Testamento à luz do Antigo Testamento. A maneira de nós lermos a Bíblia é lermos o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento. O Novo Testamento nos fala de uma nova aliança, de uma nova forma de nós nos relacionarmos com Deus. A forma, na verdade, que Deus sempre pretendeu que fosse a única forma. Então, ele desenvolve um processo dentro da nossa história para que ele possa trazer à tona essa realidade da nova aliança. A nova aliança nos dá um acesso pleno à presença do Pai, à presença de Deus como Pai. Não mais apenas como o Senhor da nossa vida, Ele é o Senhor da nossa vida, mas Ele é nosso Senhor como nosso Pai. É assim que Jesus nos revela o Deus do Antigo Testamento. Antes da vinda de Jesus, ninguém jamais chamou Deus de Pai. Você pode ler todo o Antigo Testamento e você vai ver que muitas vezes Deus se refere a Ele como Pai de Israel, Deus se refere a Ele como a nação de Israel como filhos, mas você não vai ver pessoas se dirigindo a Deus como Pai. No entanto, Jesus, ele se encarna e ele nos ensina a olharmos para Deus assim. Ele diz que Deus é um Pai bom, um Pai justo, um Pai misericordioso, que faz vir sua chuva sobre justos e injustos, faz vir nascer o seu sol sobre justos e injustos. Ele nos ensina a nos dirigirmos a Deus em oração dizendo: Pai nosso que estás nos céus. Ele diz: eu vou para o meu Pai e para o vosso Pai. Então, Jesus redefine a noção que a gente tem a respeito de Deus. Olhe para Jesus. Se você quer entender quem Deus é, olhe para Jesus. Se você quer entender a realidade do Antigo Testamento, olhe para Jesus. Se você ler qualquer coisa ou se você ouvir qualquer coisa a respeito de Deus que não possa ser comprovada na vida de Jesus, então não abrace isso como sendo uma verdade a respeito de Deus, porque Jesus é a verdade a respeito de Deus. Em uma frase: se não se parece com o filho, não o chame de pai. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar. Abba, Pai, muito obrigado porque o Senhor se revelou a nós através do seu Filho Jesus. Obrigado porque ao olharmos para Jesus, nós podemos ter uma visão clara e profunda do teu coração. Eu peço, Pai, que o teu Espírito, o Espírito de adoção, possa revelar a cada um daqueles que estão me ouvindo essa verdade, a verdade a partir de Jesus, de quem tu és, e isso possa ser revolucionário na vida de cada um deles, vivendo como filhos e filhas amados pelo Senhor, que é um Deus bom, um Pai amoroso,
porque é assim que Jesus nos revela o Senhor. No nome dele que nós oramos. Amém. Até nosso próximo encontro.